O artigo 192, ele restringia as taxas de juros do Brasil a 12%. O Congresso Nacional tirou esse artigo da Constituição. É inacreditável, são inimigos infiltrados dentro do Brasil. Nós precisamos entender isso. Quando o Fernando Henrique assumiu o governo na era do Itamar Franco, a dívida interna do Brasil, era de 30 bilhões de reais. Quando o Fernando Henrique saiu do ministro, foi presidente, a dívida era de 60 bi de reais. No final do governo Fernando Henrique, ela chegou a 687 bilhões de reais. E no final da era Lula, quase 1,6 trilhão de reais. Tá? Então, a dívida interna saiu de 30 bilhões de reais a 1,6 trilhão de reais. E com isso nós chegamos ao ano de 2015, com uma dívida interna, depois da era Dilma, de 4 trilhões de reais, quase lá, e uma dívida externa, que era de 220 bilhões no início do governo Lula, agora chega a 545 bilhões de dólares. Mais do que duplicou na era PT. E ele ainda diz que pagou a dívida. Vocês lembram disso? Ele foi a público dizendo que pagou a dívida. Isso é um absurdo, é uma grande mentira. E teve gente com curso universitário, até mestrado, doutorado, que acreditou nessa balela. De quanto era a dívida com o FMI? 15 bilhões de reais. Ele pagou a dívida, mas emitiu o título, transformou isso em título da dívida externa, a 16% ao ano, e elevou a dívida externa para 4 trilhões de reais. É isso que está acontecendo no Brasil. Aí, em 2003, nós fizemos uma campanha no Rio de Janeiro, em 2003, no governo Lula, e já estávamos acusando esses crimes contra a nação brasileira. E a sangria era de 250 bilhões na época. Hoje é de 1 trilhão de reais. É o que se perde de receita anualmente com o serviço da dívida no país. 1 trilhão de reais. O que daria para fazer com esse dinheiro, meu Deus? O FHC, em 8 anos de governo, pagou 2 trilhões de reais de juros de serviço da dívida. 2 trilhões. E lá no início do governo dele, toda a dívida interna era de 60 bilhões. E ele já pagou 2 trilhões de reais de dívida. E na era Lula, em 8 anos, ele pagou 4 trilhões e 766 bilhões de reais. É inacreditável. No início do governo Lula, toda a dívida interna era de 687 bilhões de reais. Isso é um crime de lesa pátria. Não tem nada, as instituições não estão funcionando no Brasil. Outro dia eu estava assistindo um documentário, e nesse documentário tinha um helicóptero, um repórter dos Estados Unidos, sobrevoando Dubai, sobrevoando a cidade de Dubai, aquela coisa maravilhosa, aquela coisa linda. E o repórter perguntou ao sheik que estava no helicóptero de luxo, parecia um disco voador, quanto tem de dinheiro aí em Dubai? Quanto vocês gastaram para construir isso? Fala aqui para mim, fala aqui para mim. Ele balançou, mas falou, 300 bilhões de dólares. Gente, eles construíram toda Dubai, toda a estrutura, toda aquela beleza daquela cidade do futuro com 300 bilhões de dólares. Quanto a gente paga de juros do serviço da dívida agora, o serviço da dívida? 1 trilhão de reais. Quanto dá isso? Quanto dá isso? Hã? Pois é, mas quando era 2, na época desse documentário era 2 reais o dólar. Tá? Naquele tempo, quando eu assisti esse documentário, dava para fazer 2 Dubais por ano no Brasil. E agora dá para fazer 1,3 Dubai todo ano no Brasil. Quem é rico aqui? Quem é o país rico? Me fala, então eu não aceito chamar o Brasil de país pobre ou atrasado. Eu não aceito isso. Isso é propaganda enganosa que foi inserida na cabeça das pessoas, inclusive de intelectuais, de acadêmicos, porque a mente dela, de grande parte da sociedade brasileira foi contaminada por uma psicologia derrotista, que é uma ficção. O Banco Central é público ainda, mas se comporta como se fosse privado. Ele não cumpre com as suas funções. Quais são as funções do Banco Central? Regular taxa de juros e emitir moedas para desenvolver o desenvolvimento do Brasil. E ele faz o contrário. Ele aumenta a taxa de juros, enxuga a economia, limitando o volume de moeda circulante no país a 5%. Ou seja, a moeda que circula no país representa apenas 5% do PIB.
Meu amigo, em qualquer país avançado, economicamente um pouco menos apertado, arrochado pelo sistema, é 40%, é 35% ou 40% o montante de moeda circulante no país. E a doutora Fatorelli, ela fala isso aqui também nesse livro. E como é que ele faz isso, doutor Ribas? Como é que ele faz isso, patriotas? Como o Banco Central faz isso? Ele vai lá no caixa do banco, tem aquela dinheirama dos juros, dos 400% de juros que ele que ele recolheu da população, das empresas que pagam juro absurdo, juros do governo, ele está com aquele montão de dinheiro. O governo federal fala, não joga na economia, porque isso vai causar inflação. Não joga na economia, ele recolhe esse dinheiro todo do caixa do banco e não deixa o banco emprestar. E emite títulos para o banco. A doutora Fatorelli identificou de 12 a 14 maneiras diferentes de se extorquir o orçamento federal pelo sistema financeiro nacional e internacional. Se você tivesse uma dívida com o banco e você pudesse de forma unilateral decidir a taxa de juros, quanto você vai pagar para o banco? Você botaria a dívida lá no alto ou você daria a dívida mínima? Como é nos Estados Unidos ou no Japão, que é 0,2% ao ano. O governo federal, gente, o Banco Central, com uma política econômica e financeira suicida, ele decide de forma unilateral, porque ele tem o poder, ele tem o monopólio financeiro no país, que o Banco Central ainda é público no país, ele decide pagar juros estratosféricos. Isso é crime de traição à pátria, meu general, meu coronel, comandante do exército, por favor, salve o povo brasileiro, salve os 50 mil brasileiros que estão morrendo todo ano em nosso país, salve os idosos que estão na porta dos hospitais, salve as nossas crianças, salve a pátria, meus militares, porque o povo está fazendo o que pode. Outro crime que ele comete, você diz o governo abrindo a boca, falando de boca cheia, que aumentou as reservas internacionais do Brasil. Já viu isso? Aumentamos! O Brasil nunca teve uma reserva internacional tão grande. É outro golpe financeiro contra o país. Sabe o que eles fazem, doutor Ribas? Eles compram títulos do governo dos Estados Unidos, doutor Ribas, pagando quase zero de juros. E emite título da dívida interna, pagando 16% de juros. 16,5% de juros. É isso que eles fazem, é outra falcatrua que eles cometem contra a nação. É uma atrás da outra, é para acabar com a civilização brasileira. É para destruir tudo, para eles emergirem com um novo governo internacional, privado, uma ditadura internacional tão ferrenha que se a gente não reagir, se eles chegarem ao intento deles, nunca mais a humanidade se liberta. É só com intervenção divina. Então a gente não pode deixar isso acontecer. O que tem? O que é que tem de regular nas instituições brasileiras, meu Deus? É crime de traição à pátria. E para piorar, o comandante do exército, a quem todos obedecem, está submetido a um indivíduo, ao ministro da Defesa, que é membro titular, todos sabemos disso, de uma organização internacional que atenta contra a soberania do Brasil de forma sistemática, que é o Foro de São Paulo. Só isso já seria motivo suficiente para as Forças Armadas chamarem o povo. Cara, bota um tanque na rua e você vai ver a multidão que vai atrás. O povo vai atrás, gente. Os 7 milhões vão se transformar em 50 milhões na rua. Eu tenho certeza absoluta. Nós precisamos preparar o Brasil para isso, porque talvez a única saída seja essa. É constitucional que se faça uma auditoria completa da dívida interna e externa. Está lá na Constituição de 88, foi uma coisa boa que eles botaram lá. Nos atos transitórios constitucionais democráticos, é isso? Número 26. Então, pessoal, está lá na Constituição do Brasil para se fazer auditoria das dívidas, mas eles não fazem, cara. Eles não fazem auditoria, não fazem. É inacreditável. A única coisa boa que tem na Constituição de 88, eles não cumprem. Tá? E se fizesse uma auditoria no Brasil, olha o que aconteceria. 1 trilhão ficaria no caixa. Só a auditoria da dívida. 1 trilhão ficaria no caixa do governo. Não sairia. Por quê? Porque essa dívida não suporta uma auditoria. É um castelo de cartas. É uma mentira. É juros sobre juros. São falcatruas ilegais, inconstitucionais, imorais. Qualquer auditoria resolve isso. Se
R$ 1 trilhão deixar de ser pago para o sistema financeiro e ficar na economia nacional, eu tenho certeza absoluta, eu não estou falando do minério ainda não. Só a auditoria da dívida. O país passa a crescer a 10% ao ano. Se o Brasil começar a crescer a 10% ao ano, em quanto tempo ele dobra o PIB? 7 anos, crescendo a 10% ao ano. Então, em 7 anos, o nosso PIB, que é de 6 trilhões, vai para 12. Só que o Brasil tem condições de crescer a 10% ao ano durante 30 anos seguidos ou 40. Tem condições de fazer isso por causa do consumo reprimido aqui. Uma pobreza reprimida que, se o Brasil explodir em prosperidade, a população brasileira vai correr para comprar os bens de consumo e de capital que a que ela foi privada por causa desse sistema injusto. Então o Brasil tem condições de crescer 30 anos, facilmente a 10% ao ano. Mais 7 anos ele dobra de novo. É 10% ao ano. É exponencial, tá? Então aqui já vai para 24, meu Deus. Vai dobrar de novo, vai para 24. Mais 7 anos, vai para 48. Em 21 anos, o Brasil sai de 6 trilhões de PIB, que é hoje, para quase 50 trilhões de reais de PIB. Se nós entrarmos no caminho do progresso. Quem é pobre? Se a gente chegar a 50 trilhões de PIB, num ciclo industrial magnífico que levaria 20 anos só, o Brasil estaria disputando com os Estados Unidos a primazia da primeira economia mundial. Você pode fazer as contas, você vai ver que 50 trilhões fica perto de 20 trilhões de dólares, que é o PIB dos Estados Unidos. Está entendendo isso? Os nossos potenciais sendo enterrados por uma mentira absurda de que nós somos pobres, atrasados, ou seja lá o que for. Eu não aceito esse termo nação de terceiro mundo, isso foi criado por eles. Não aceito esse termo de país pobre, isso foi criado por eles, para inserir na cabeça do povo a psicologia derrotista que mantém a maioria dos brasileiros, não todos, se arrastando como cobras, como ratos. Tem um remédio para isso, para resolver esse problema. Um remédio ideal seria a intervenção constitucional pelo poder instituinte feita pelo povo brasileiro. Só que parece que nesse momento a gente ainda não conseguiu criar uma massa crítica para isso. Tem quantas pessoas conscientes no Brasil que despertaram? 1 milhão, 2, 3? Eu não sei. Mas o ideal seria essa intervenção com apoio dos militares. No dia seguinte, depois de uma possível intervenção popular, constitucional, com apoio dos militares, quando aplicar o estudo de cenários e fizer um governo provisório, um governo transitório, constituído, um Estado maior constituído de civis e militares, tá? Aí nós vamos poder aplicar os 32 pontos que vão transformar o Brasil na primeira, no mínimo na segunda potência mundial. Tá? E desses 32 só vou falar 5 principais, para encerrar e encerro aqui. Os 5 principais são auditoria completa das dívidas interna e externa. É imprescindível. Os movimentos intervencionistas precisam falar isso toda hora. Depois da auditoria, Banco Central público e financiando o governo federal. Nunca mais o governo federal, isso tem que ser artigo constitucional, pode pegar 1 centavo emprestado com nenhum banco, nem interno e nem externo. Auditoria completa de todas as privatizações que foram feitas. Aumento do efetivo das Forças Armadas para 1 milhão de mulheres e homens em armas. De 370 mil para 1 milhão de homens e mulheres em armas. E para finalizar, o último item. Uma contra-revolução cultural no Brasil. Acabar com toda a interferência cultural do marxismo, do gramicismo, do Herbert Marcusismo, né? E tudo que vem degenerando a cultura e a moral do povo brasileiro nos últimos 40 anos. Uma contra-revolução nacionalista para dizimar essa cultura demoníaca e transformar o comunismo, a divulgação do comunismo em crime hediondo de traição à pátria em território brasileiro.